Voltei. Agora vai. Bom dia de novo, bom dia. O que mais é possível, o que eu penso ser impossível, que se eu permitir as possibilidades. Vai atualizar uma nova realidade, universo. O que está certo sobre tudo isso que está acontecendo? O que está certo sobre aquilo que eu não estou conseguindo enxergar? Como podemos ter mais clareza nas situações e facilidade para lidar com as situações? Eu falei aqui, né, na outra parte que caiu agora há pouco, sobre ontem, que ontem foi um dia que eu dei o curso de barras VIP aqui na minha casa para uma pessoa. E, gente, é muita consciência quando a gente passa a ter mais clareza, né, das nossas ações, das nossas atitudes, o quanto que isso já vai mudando a energia das situações e a gente passa a acessar aqueles espaços que antes eram espaços desconhecidos, né? E o assunto que eu escolho trazer hoje da gente falar é sobre a nossa criança interior, né? A criança interior, ela é uma parte da nossa mente que experimentou comportamentos, vivências, teve experiências, né, de quando a gente era criança. E essa criança interior, ela fica no nosso inconsciente da mente, né? E quando a gente tem emoções reprimidas, necessidades não atendidas, desejos e faltas de tudo isso, quando a gente é criança, isso fica armazenado no nosso inconsciente. E quando a gente não consegue resolver, quando a gente não consegue fazer as pazes com a nossa criança interior, simplesmente quando a gente se torna um adulto, as situações do dia a dia, elas vão trazendo pra gente um desconforto e um alerta, que é um gatilho pra gente olhar essa criança interior. E daí, gente, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais consciência da nossa criança interior a gente tem, mais a gente consegue enxergar ela dentro da gente, retomar ela dentro da gente e enxergar também no outro, quando o outro está tendo uma atitude infantil, uma atitude de uma criança reprimida, uma atitude de uma criança com uma necessidade não atendida. Então é muito importante a gente fazer essa reintegração, tá? Essas experiências que a gente vive na infância, elas não vão embora, elas ficam aqui dentro da gente. Só que a gente tem, primeiro, as nossas experiências da concepção, as nossas memórias energéticas da concepção. Então, quando a gente é concebido, né, durante a concepção e toda a fase na que nossa mãe está gestando, a gente, né, a criança, ela acessa todas aquelas emoções ali. Então, se é uma gravidez planejada, se é uma gravidez desejada, se a criança ela foi realmente esperada por aquela família, tudo isso, o feto, ele passa a ter acesso àqueles sentimentos, ele passa a sentir aquilo. E daí, se ela é uma criança, por exemplo, que foi rejeitada durante a gravidez, né, durante a concepção, teve muita briga, muito estresse, ela também está armazenando dentro dela, dentro dessa memória uterina, todos esses sentimentos, tá? E esses sentimentos de rejeição. E daí a gente tem a primeira infância, que é a infância de 0, né, até 7 anos, que normalmente é a infância que a gente fala que não se lembra de nada, né? Que a gente lembra de poucas coisas, a gente tem poucas memórias. Só que nessa primeira infância, muita coisa também é construída ali. E daí, se você foi uma criança que teve as suas necessidades rejeitadas, se você foi uma criança muito ferida, que te colocava muito para baixo, tudo isso vai sendo armazenado dentro de você e vai reverberar quando você chega na fase adulta, tá bom? E por que eu tô trazendo tudo isso aqui? Essa semana eu falei sobre gatilhos, sobre uma situação que eu vivi com uma amiga e eu me lembrei também, né, de algumas semanas atrás, uma outra situação que eu vivi com uma cliente minha e que isso despertou a minha criança interior. E como que foi essa situação, né? Ela trabalha com alguns doces e ela tinha prometido pra mim que ela ia me dar uns doces. Ela falou assim, olha, no fim de semana eu vou fazer uns doces pra você e vou levar. E aí, gente, eu sempre fui uma criança que amei doce, né? E eu sou uma adulta que gosto muito de doce. E o doce, pra mim, ele faz parte da minha vida. Eu gosto demais, assim. Eu prefiro entre o doce e o salgado, eu sempre escolho doce. E quando alguém fala que vai me dar um doce, assim, eu ganhei na loteria.
E daí, ei Gabi, bom dia. Ela tinha me prometido trazer os doces, e aí deu sexta-feira, ela não trouxe. Sábado ela não trouxe. Domingo ela não trouxe. Eu falei, gente, tá, né? Tudo bem, deve ter esquecido. Eu vi uns stories dela levando doce pra outra pessoa. Aquilo ali, gente, eu fiquei com uma chateação profunda. Profunda, vocês não fazem ideia. E eu comecei, gente, por uns passos assim, nossa, né? Prometeu, não vai me dar um negócio. Eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste. E eu fiquei repetindo essa situação para outras pessoas. Eu encontrei com uma amiga, eu falei assim, nossa, uma cliente minha me prometeu e não me deu. Eu fui na manicure, comentei com a minha manicure. Nossa, tô muito triste. Nossa, porque ela falou que ia me dar o doce. E, gente, eu comecei a ter clareza daquela situação e pedir pela consciência. Eu falei assim, gente, não é possível que eu tô chateada por causa de um doce, né? Não é possível. E comecei a fazer perguntas. O que está certo sobre isso? Qual é a consciência dessa situação que eu ainda não acessei? E, gente, as perguntas, simplesmente, elas foram desenhadas para a gente ganhar mais espaço e a consciência chegar até a gente. Porque funciona assim, quando você está preso em um sentimento, igual eu estava, um sentimento de chateação, de tristeza, né? De que, poxa, não tem importância nenhuma para essa pessoa esqueceu de mim. Você não consegue ter uma consciência, ter uma clareza de uma saída. Quando você faz uma pergunta, você interrompe o algoritmo da definição, que você passa, né, do eu estou chateada para o que mais é possível nessa situação. Como eu posso ser mais alegre aqui? O que eu não estou enxergando, né? Qual que é o presente? E eu comecei a fazer perguntas. Eu fiquei uns 3 dias, isso foi numa sexta. Aí eu passei o fim de semana toda chateada, na verdade esperando, né, que ela fosse trazer. E a partir da segunda até a quarta eu fiquei com aquilo dentro de mim, como se fosse uma necessidade mesmo não atendida, né? E eu não estava entendendo por quê, porque, gente, é um doce, né? E eu comecei a falar pra mim mesma, gente, um doce eu posso comprar o doce. Eu tenho dinheiro para ir lá e comprar um doce. Mas o que está certo sobre essa situação? Por que eu estou tão magoada? E, gente, eu decidi fazer um brigadeiro. Como eu estava com essa vontade do doce, já tinha, né, prometido doce, eu fazendo o brigadeiro ali, mexendo a panela, né? Naquela mesma hora que eu estava fazendo as perguntas, o que está certo sobre isso, universo, que eu não estou conseguindo perceber, me veio uma memória de infância, gente. Nossa, eu comecei a chorar. E qual que foi a memória que veio? O meu pai, ele foi embora, né, quando eu tinha mais ou menos 1 ano. E depois dessa fase, ele voltou aqui na minha cidade, em Macaé. E ele prometeu que ele ia trazer uma bicicleta pra mim. Vocês acreditam nisso? Gente, olha, até fico emocionada de novo. Isso já tem bastante tempo, tá? E daí, quando eu lembrei daquilo que ele prometeu e ele não trouxe, nossa, mas eu chorei. Por quê? Era a minha criança interior ferida. E fez total sentido com tudo aquilo que eu estava vivendo no momento. De uma pessoa que tinha prometido algo, de uma pessoa que não trouxe aquilo pra mim e eu fiquei esperando. Aquela mesma criança lá de trás que ficou esperando, eu fiquei esperando esse doce dela. Então, gente, espera aí rapidinho que deixa eu beber uma água, porque isso não tava no script. Então, para vocês terem ideia de como a gente tem emoções reprimidas dentro da gente e que a gente não faz ideia de onde que vem. E você às vezes fica chateado com o outro, né? Isso não tem a ver com o outro. Isso não tem a ver. Isso não tem a ver com ela, por exemplo, né? Nossa, fulana prometeu, fulana não tem palavra. Não tem a ver. E eu, de alguma forma, nessa altura do campeonato do autoconhecimento, eu tenho essa consciência disso. Que quando algo acontece, eu vou olhar pra mim. Eu vou olhar por que eu tô sentindo aquilo. E eu vou descobrindo exatamente esse caminho, né? E é um caminho de ressignificação muito grande, muito importante. Então, naquele momento que eu lembrei daquilo, que as lágrimas vieram, eu comecei a falar pra minha criança interior que tava tudo bem, tudo bem.
Se ela um dia ficou em uma vontade e não teve aquela necessidade atendida, tá tudo bem se ela ficou esperando e a pessoa não pôde vir por qualquer motivo que seja, e que eu tô aqui por ela, né? Que eu vou fazer o doce para ela. Se precisar, eu vou comprar o doce em outro lugar. E foi o que eu fiz. Eu fiz o doce nesse dia, no outro dia eu fui comer o doce em outro lugar, que era o doce de festa que eu realmente queria. E fiquei bem com aquela situação, né? Eu tô aqui emocionada falando com vocês, porque ontem também aconteceu uma outra situação que eu já vou trazer aqui, e aí me lembrou de tudo isso. Mas para vocês terem clareza, né? Que tudo que tá acontecendo ao nosso redor, tudo que tá acontecendo com a gente não é por acaso. É porque em algum lugar você tá guardando aí alguma referência, algo reprimido dentro de você, e isso precisa ser visto. Sabe por quê, gente, que precisa ser visto? Porque senão você vai passar a sua vida inteira achando sempre que é culpa do outro. Você vai achar a sua vida inteira só apontando para o outro e nunca olhando para dentro de você. E isso é muito importante. A Gabi colocou aqui. Amou o tema, né? Gratidão. Quando comecei essa busca pelo autoconhecimento, há mais ou menos 5 anos, foi por isso. Tudo me afetava muito, sim. A gente fica, né? A gente fica com isso. E sabe, Gabi, que uma das coisas a gente adulto, né? A gente não faz ideia que isso são emoções lá de trás. O meu marido, quando ele começou a trabalhar fora, que ficava muito tempo, né? Quando ele chegava, eu sempre falava assim, eu preciso de um período de adaptação. Eu ficava com uma raiva dele, porque ele ficou muito tempo fora. Só que eu não entendia por quê. E aí, nas terapias, eu comecei a entender. Porque todas as vezes que ele ia, eu me sentia abandonada, que era a mesma sensação de quando meu pai foi embora. E aquilo, assim, fez muita diferença, inclusive no meu relacionamento, que eu comecei a olhar para ele, ver que ele não era meu pai, e entender toda a situação e não sentir mais aquilo que eu senti era com o meu pai. E aí aprendi a resolver isso com o meu pai de outras formas, né? A gente tem algumas técnicas e tudo mais, e aquilo passou. Hoje em dia ele vai, ele volta, e eu fico bem, eu fico tranquila. É claro, né? Fico com saudade, né? Às vezes fico triste porque tá longe, mas não é mais o mesmo sentimento forte de antes, né? Então é muito necessário a gente começar a perceber essas coisas. Ela levava tudo para o lado pessoal. Minha criança era muito ferida. Sim, a gente já acha logo, né, que é com a gente. Que de alguma forma né? Mas não é pessoal. Não é algo que a pessoa está fazendo diretamente para você. É você que tem aquilo dentro de você e é a forma como você recebe aquilo que está vindo do outro, né? Então isso é muito interessante. E eu já estou um tempo com uma dor no ombro. Eu até comentei, né, com a minha professora do yoga que estava aqui, não sei se ainda está ainda. Eu fui ao médico, já tem mais ou menos, já tem quase um ano, gente, que eu tô com uma dor no ombro e no braço, assim, é uma dor que vem pra mão. E aí o médico falou, que é muito uso de celular. E de fato, né, eu comecei a diminuir o celular e tudo mais. Só que ontem, como eu falei com vocês, né, eu fiz um curso aqui em casa e essa minha aluna, ela aplica reiki. E ela aplicou um reiki em mim no final. E sabe assim que foi muito, muito importante pra mim. Porque toda essa dor no meu braço, eu não sei se vocês já fizeram reiki, né? É como se fosse um realinhamento dos nossos chakras energéticos. É muito bom, eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. E o meu braço, gente, ele começou assim a realmente se mexer sozinho, ali, aquela energia e tudo mais. E eu fiquei maravilhada, porque as consciências que vieram, e eu achei que essa questão com meu pai já estava totalmente resolvida, veio naquele momento do meu braço um sentimento assim de falta de colo, de falta de ser cuidada por alguém, de estar sempre cuidando do outro, porque hoje as minhas mãos, elas são instrumentos de cuidado, né? Eu uso as minhas mãos como forma de ferramenta lá no momento da terapia, no momento que eu tô atendendo alguém. Então, quando eu estou com muitas dores, né, nessa minha mão, que inclusive é a mão que eu uso, né, para poder fazer tudo, que é o lado direito, eu comecei a ter essas sensações no momento ali dessa aplicação, que ela fez essa aplicação e que a gente conversou sobre isso. Eu comecei a entender que eu também preciso ser cuidada, mas é cuidada dessa forma, desse colo, né, que eu não tive esse colo na infância.
no caso paterno, né? Minha mãe sempre foi maravilhosa, mas essa parte masculina desse lado masculino eu não tive. Isso era algo que faltava e ontem eu consegui perceber isso. E estou agora também em processo de nutrir mais isso em mim, né? De que forma eu posso me sentir acolhida, de que forma eu posso me sentir cuidada, né? Sendo que só eu normalmente é o que faço, então eu também tenho que receber, né? Então isso me despertou muito ontem. E daí, gente, o nosso relacionamento com os nossos pais na infância, ele também vai moldar o nosso relacionamento na fase adulta, né? Foi o que a Gabi colocou aqui pra gente, e todos esses exemplos aqui que eu trouxe, tem outros mais, né, ao longo dessa jornada que eu já vivenciei. A gente muitas vezes fica achando que as pessoas que a gente se relaciona, elas são os nossos pais, né? A gente fica ali com aqueles sentimentos, ou daquilo que você se alinhou e concordou com seu pai e sua mãe, ou que você resiste e reage, né? O que você fica julgando neles. E a tendência geral dos filhos é a busca por agradar os pais. A gente acha que se você agradar os seus pais, isso é um sinônimo de amor, né? Isso é um sinônimo de honrar. Mas não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. E o que uma criança ferida ela vai causar no ser humano, né? No adulto? Baixa autoestima. Isso é algo até muito frequente que eu percebo nos meus atendimentos. Uma imagem corporal distorcida. A gente sempre vai se olhar com um olhar de julgamento, né? Com um olhar de crítica, com um olhar ali de que tem alguma coisa de errado com você e que você precisa arrumar aquilo e você precisa ser de uma outra forma e você nunca consegue se honrar quem você é. Porque você está sempre olhando para o errado de você. Você está sempre colocando a sua energia na falta, né? E essa questão da imagem também ela é muito forte. É quando a gente não se sente bonita, não se sente nada, né? Isso não tem a ver também, gente, só com a parte estética, não. Muitas vezes, e eu atendo muitas mulheres que são maravilhosas por fora, né? Maravilhosas que eu falo assim, elas são bonitas, né? Porque cada mulher é bonita do jeito delas, mas tem umas que realmente são mais bonitas que a gente percebe, né? E assim, tá tudo ok com ela aparentemente, só que dentro dela ela não se enxerga. É uma distorção de imagem muito forte, assim, e aí começa a colocar defeito em umas coisas assim, que não tem nada a ver, e você olha assim e fala, meu Deus, né? Da onde que essa pessoa tá tirando isso? E isso é dentro dela, da criança interior também, né? Muito crítica, né? São pessoas muito críticas, que nunca tá bom, né? O suficiente. Isso é importante também da gente trabalhar. O medo de críticas, gente, isso era algo que me acompanhava, assim. Nossa, se alguém falasse ou ousasse falar algo, aquilo eu já ficava desesperada, apavorada, nossa, me dava uma tristeza. E hoje não, hoje eu consigo receber, né, de uma forma mais leve, entendendo também que aquilo é sobre o ponto de vista do outro, não tem nada a ver comigo, eu não pego mais pra mim, né? Porque antes, eu acho que tá muito aliado, né? Uma coisa com a outra, alinhado uma coisa com a outra, quando você tem essa resistência, esse medo de críticas, você também ser aquela pessoa que tudo você pede opinião, né? Você não tem uma segurança em quem é você. E eu era essa pessoa. Eu quero cortar o cabelo, o que você acha? O que você acha dessa blusa verde com essa outra blusa embaixo? Tudo eu pedi opinião. E eu fui percebendo no caminho do autoconhecimento que eu não tinha as minhas próprias escolhas, que eu não tinha as minhas próprias vontades, porque no fundo eu achava que aquela minha vontade ela não tinha importância, ela não tinha valor, né? Que a forma como eu enxergava, que eu enxergava a moda, que eu enxergava toda essa parte, não tinha tanta relevância. E isso também foi algo que foi sendo desconstruído, né? Hoje em dia é mais difícil, né? É mais difícil eu pedir uma opinião, assim, sobre algo visual, né? Sobre alguma coisa. É mais difícil. Não estou dizendo que não aconteça, mas antes eu funcionava muito assim, muito. Ativei muitas consciências aí, Nilda. Fica com a gente que no final a gente vai fazer aqui um puxão, gente, para reintegrar nossa criança interior, tá? Gratidão.
E daí, gente, a gente também se torna um adulto resistente a mudanças. Você não quer mudar, você acha que isso é besteira. E sabe uma das coisas que eu percebo? Que a gente não sabe disso. A gente não sabe que a gente é resistente à mudança. Mas sabe uma das coisas que distraem a gente de mudar? É o nosso piloto automático. Todos nós temos um piloto automático. Todos. E aí, o que é o piloto automático? É quando você vai vivendo a sua vida sem realmente olhar o que está precisando ser visto. Sem realmente dar importância àquilo que está merecendo, que está requerendo, né, o seu olhar e a sua importância. E o piloto automático, ele também nos tira desse lugar. Porque quando eu estou envolvida com a correria, com as minhas tarefas, com o dia a dia, com o meu trabalho, eu não tenho tempo de me olhar, né? E muita gente faz esse movimento. Porque eu gosto de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Percebam bem, não é que você não vai fazer. Eu também amo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu adoro, eu sou mais dinâmica, eu gosto, isso funciona pra mim, é o meu jeito que funciona. Só que você tem que perceber se isso está distraindo você de olhar o que precisa ser visto. Se você realmente é uma pessoa que coloca ali, acumula tarefas e tarefas e tarefas, justamente para você não vivenciar, não olhar aquelas suas experiências de forma mais consciente. E isso, gente, a gente acha assim, não, a gente, durante todo o nosso trajeto aqui na Terra, nossa caminhada, a gente tá aqui para evoluir, né? As coisas vão acontecer pra gente realmente ter mais clareza, mais consciência, pra gente melhorar como ser humano, tá? Não é que tem algo de errado. E sabe uma das coisas que recente também eu percebi isso, que eu já tive várias questões com comida, né? Eu falo isso aqui, eu já fui mentora dessa atividade física, eu venho dessa área, né, de atividade física, e eu tive muitos desafios em relação a comer muito, né, a descontar na comida. E isso também é uma distração. Isso também distrai você de você perceber. E pode ser a comida, pode ser a sua bebida, pode ser de repente o barzinho que você pega toda semana e você tá lá. Então, várias coisas podem estar sendo usadas na sua vida para distrair você de realmente olhar aquilo que precisa ser mudado, né? E da penúltima vez que meu marido viajou, eu já ia assim, né? Que eu fiquei muito triste mesmo que ele foi, que a gente tava, né? Nossa, tava tão bom junto, e aí ele foi embora, eu fiquei triste. E faz parte. Às vezes, quando minha mãe tá aqui em casa também, ela vai embora, eu fico triste. A tristeza, gente, faz parte da gente. Só que ela também é um lugar que você vai olhar aquilo ali, você vai aprender com aquilo ali e pronto. Não é pra você permanecer naquele lugar. Você vai ter a experiência e foi, né? E eu voltei da rua, assim, né? Eu falei assim, eu vou fazer um prato de brigadeiro e tal. Quando eu cheguei, que eu fui fazer o prato de brigadeiro, na hora, assim, me veio. Eu falei assim, gente, mas por que eu vou fazer o brigadeiro? Porque eu tô triste? E aí me veio isso, de todas as vezes que eu me sinto triste, que eu vou lá e como. Todas as vezes que eu fico triste, eu vou lá e como um doce, faço um doce. E eu comecei a olhar aquilo e falar, não, Jéssica, tá tudo bem se você estiver triste, se você quiser chorar. E aí eu deixei de fazer o brigadeiro e fui chorar. Então vão percebendo como que as nossas atitudes do piloto automático, aquilo que antes eu fazia com muita facilidade, sem perceber o que estava por trás, de qual sentimento que estava me alimentando, me impulsionando para aquilo ali, hoje eu já tenho mais clareza. E aí quando acontece, dessa última vez que ele foi, eu nem tive vontade de fazer o brigadeiro. Ele só foi, né? E tá tudo bem, né? Hoje foi até, dessa vez foi até melhor do que antes. Então, também uma outra coisa que acontece é o profundo medo do abandono nos relacionamentos, que era o que eu vivia, que eu falei aqui com vocês. Eu sempre achava que a pessoa me abandonou, né? E isso não é só no relacionamento do casal, isso também tem a ver com a amizade. Eu via, né? Eu tenho amigas aqui, né, de mais tempo, e quando eu via, assim, que essa minha amiga tava me aproximando de outra pessoa, não, ela vai me deixar, né? Ela vai me deixar, ela vai me abandonar, ela vai me trocar. E, gente, é tão maravilhoso quando a gente começa a acessar a consciência de que nós somos seres únicos, né? E que ninguém é igual a você. E que tá tudo bem se uma outra pessoa, de repente, encerrou o ciclo com você, saiu da sua vida e agora tá em outro ciclo com uma outra pessoa. Isso é tão, tão, tão maravilhoso. Muito, muito bom, né? E então esse medo do abandono, muitas vezes, impede até a gente de se relacionar.
né? De estar ali, de conhecer uma pessoa nova, de fazer novas amizades, porque você sempre vai achar que você está sendo rejeitada. E era também o que eu sentia antes. E sabe que uma das coisas, até de amizade que eu trouxe na semana passada, que a gente sente, né, que vai ser abandonada, né, é porque muitas vezes você está fazendo por obrigação. Você tem tanto medo de ser abandonada que você corrompe quem você é e começa a fazer coisas a partir da obrigação, né? E aquilo não é mais leve para você. E aí talvez você está sendo a pessoa que não está sabendo colocar limites no seu relacionamento, seja ele amoroso ou não, né, com outras pessoas. Você acha que você tem que agradar. Você vai fazendo várias coisas para não ser abandonado, para não ser rejeitado, né? Então, como que tá essa criança interior aí, né, mediante a tudo isso? Isso é muito importante também, né? E daí, gente, quem tá chegando agora, volte essa live lá no início, que eu tenho muita consciência, né? Até chorei. Até chorei. Vamos botar pra fora hoje. Vamos botar pra fora. Bota pra fora, entendeu? Ai, como pode melhorar ainda mais, universo? E outras coisas também, que são as verdades que são ditas pra gente quando a gente é criança. E a gente passa a acreditar nessa verdade como verdade absoluta, impedindo você de escolher uma nova possibilidade, um novo caminho, algo diferente da sua vida, tá bom? E alguns exemplos que eu trouxe aqui, né, que são muito falados, né, quando a gente é criança, é o você é muito, já percebeu? Você é muito chata, você é muito ignorante, você é muito briguenta. Quando você é uma criança que você ouve muito esse você é muito, você é muito, você é muito, você começa a acreditar nisso, que você é fraco, que você é séria demais, que você não ri ou que você ri muito. Então, essas são as verdades que muitas vezes a gente comprou quando era criança, né? E o que você está pensando hoje que você é, que na verdade você não é? O que você pensa hoje daquilo que te falaram e você acreditou e você está funcionando a partir disso, que não faz mais sentido para você? E que isso também muitas vezes impede você de se sentir suficiente, de se sentir plena com quem você é, de fazer as pazes consigo mesma, porque você comprou lá atrás, né, de tudo isso que te falaram, né, e você vai pegando. Gente, essa consciência que eu compartilhei essa semana no Stories, sobre a gente pegar o julgamento do outro e colocar debaixo do braço, gente, é muito forte. Você pega aquilo que o outro fala sobre você, e pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, seus avós, enfim. Ou até hoje, né, na vida adulta. Você pega aquilo, você alimenta aquilo dentro de você e você fica contra você. Você tem noção que não existe nada mais desempoderador na sua vida do que é você ter atitudes contra você, do que é você falar mal de você o tempo todo, do que é você toda hora reparar aquilo que te falta, do que é toda hora você dar ouvidos e poder àquilo que está sendo falado sobre você, entendeu? E aí, gente, realmente, né? Não tem ser que se anima. Então, para só para pensar um pouquinho desses momentos. E tudo é aprendizado. Eu compartilhei aqui também com vocês outras coisas de mudança de estética que, né, que eu estava escolhendo fazer. E sabe, uma das coisas que eu percebi também essa semana é o quanto você fica replicando aquilo ali, né, dando poder àquilo ali. E eu não sou de falar mal de mim, na minha cabeça. Mas aí encontro uma amiga e falo, nossa amiga, tô querendo fazer tal coisa, porque o negócio tá assim, porque o negócio tá assado, porque o negócio não sei o quê. Aí encontro uma outra amiga. Nossa, amiga, ai, não aguento mais, olha só como é que tá isso aqui, né? E eu fui percebendo que eu tava assim. E eu falei, Jéssica, qual é o valor de estar contra você? Então eu quero te fazer essa pergunta hoje. Qual que é o valor? O que você tá ganhando de jogar no time contra você, meu amor? Né? Isso é desempoderador demais. Demais, demais. Você se olhar e você toda hora ver uma coisa que te falta, né? Outra coisa também falada, né, quando a gente é criança, que é o você deveria ser como. Ah, você deveria ser como seu irmão. Ah, você deveria ser como sua prima. Olha, sua prima já estudou, já sempre tira 10. Você, né, ruim em matemática, ruim nisso. Isso na criança, gente, alimenta o sentimento de comparação.
Se você foi uma criança muito comparada, você automaticamente é um adulto que se compara. Você vai sempre achar que a referência do outro, que a régua do outro é aquela régua que vai medir você e é que te cabe, entendeu? Então, se você é uma criança que ouviu muito isso, pode POC em tudo isso, né? Em todos os lugares, espaços, consciências, realidade, dimensão, que a gente foi comparada, que a gente foi desempoderada, né? Qual foi a idade que você perdeu todo o seu poder? Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir agora. Pode POC, entendeu? Porque ficou um negócio meio pesado aqui, né? E aí, se eu te perguntar aqui agora, qual foi a idade que desempoderaram você? Qual foi a idade que você percebeu que o seu poder acabou? Qual foi a idade que você começou a acreditar que o outro tinha mais razão do que você? Que o outro sabia mais sobre a sua vida do que você? Quem tá assistindo, coloca aqui pra mim, gente. Qual que é o número que vem na cabeça de vocês? Coloca aqui que a gente vai fazer isso no final, esse puxão, né? E outra frase também que a gente ouviu, né? Além do você deveria ser, é o desse jeito você nunca terá, né? Ou nunca será. Gente, quem nunca ouviu isso? Nossa, desorganizada desse jeito, você não vai casar. Eu ouvia isso. Assim, dessa forma, quem vai querer você, minha filha? Quem vai querer, né? Você tem que ser mais simpática, né? Então, esse desse jeito você nunca terá, gente. Você sempre acha, né, que você nunca vai obter por causa do seu jeito, do seu lindo jeito, entendeu? E isso tem a ver com emprego, com pessoas, com amigos, né? Tem aquela frase assim que me veio agora. Quem vai querer ficar perto de uma pessoa assim? Ninguém vai querer ficar perto de você. Você tem que aprender a brincar com seus amiguinhos, né? Você tem que aprender a compartilhar as coisas que são suas, né? Para as pessoas quererem você. Não é assim que a gente aprende? Então, tudo isso, gente, vai sendo registrado no nosso inconsciente, tá? E o foi culpa sua. Essa de responsabilizar você pelo que aconteceu é o que a gente acha hoje, na verdade, a culpa, né? Que é a responsabilidade. A gente troca aí, né? Mas a gente começa inclusive não faz parte da minha história, né? Mas o exemplo que tá aqui que eu trouxe é quando a gente aprende muitas vezes que o amor ele dói, que o amor machuca, né? Olha, eu estou corrigindo você pro seu bem. Eu estou te batendo porque você desobedeceu uma ordem, tá? Eu estou gritando com você porque você foi lá e não era pra fazer, você foi lá e fez. Então, por isso que você está apanhando. E aí você passa a alimentar dentro de você um sentimento de culpa. Todas as vezes de que algo não sai como você planejou, como você imaginou, como você gostaria, você acha que a culpa é sua. E você tem que ter aquele resultado ruim na sua vida como forma de correção. Então, isso também é muito importante. A Gabi colocou aqui. Minha mãe sempre teve a personalidade muito difícil. Ela falava que eu era igualzinho a ela. Peguei isso pra mim. Sim, né? Sim, como pode melhorar o universo? E aí, verdade. Você é igual a ela? Né? Em todos os lugares, gente, que a gente tá resistindo e reagindo também pra não ser como os nossos pais são ou foram com a gente. Tudo que isso é, tudo que isso representa. Vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim, pode POC, tá? Ou em todos os lugares que você está se alinhando e concordando e criando a sua vida a partir disso, né? Do quanto a gente gostaria de ser como eles ou a gente não gostaria de ser como eles. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar. Porque isso também na gente é uma distração pra gente não ser quem a gente é de verdade. Mesmo que você tenha alguma característica que pareça muito com a sua mãe, tá tudo bem também, né? Ou se você não se parece, tá tudo bem também, né? Mas é sempre importante você perceber se aquilo é seu. E tem uma perguntinha que a gente faz para quando a gente está agindo dessa forma e a gente não sabe se aquilo é nosso ou se aquilo é do outro, que é o a quem pertence isso. Fez o a quem pertence isso, a quem pertence esse pensamento? Se ficou leve, ele é seu. Se ficou pesado, ele não é seu. E aí, se ficou pesado, envio com partículas de consciências ao remetente. Pronto. Ou envio ao remetente, ou envio para a luz. Envia, gente. Tira de você, tá? Limpa. Hoje, depois das terapias, melhorou muito. Sim, melhorou. Porque aí também, a gente com os nossos julgamentos, a gente passa a ficar contra, né, os nossos pais. A gente fica contra eles. E isso também não cria.
porque a gente começa a viver numa vida de limitações. E assim, gente, os nossos pais também, eles carregam também os traumas, as dores que eles tiveram quando eram crianças. Então, foi tudo aquilo que a gente estava falando aqui, não é pessoal, né? Eles também têm traumas e dores e tudo mais que eles carregam, e quando chega na vez, né, de criar os filhos, eles muitas vezes não sabem como fazer aquilo, porque aquilo também não está curado. Então, é uma questão de ancestralidade. Ancestralidade, isso, falei certo. Entendeu? Ai, ai. E aí, se a sua criança interior ela pode estar ferida, você vai ter sempre medo de receber críticas, medo ou vergonha de se expressar em algumas situações. Foi aquilo que eu falei, né? Você sempre acha que a sua opinião não é relevante, né? Que você tá viajando, tudo mais. Tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro. Sim, gente, você tem dificuldade de se posicionar. E uma das coisas que eu falei aqui, que estava percebendo nos últimos tempos, era essa minha dificuldade também de me posicionar aqui nas redes sociais. Porque assim, não tô falando, gente, da gente se posicionar politicamente, né? Essas coisas não, tá? Mas eu tô falando da importância de você também expor aquilo que você acha sobre o seu ponto de vista, né? Não só baseado em um livro, baseado em um estudo, baseado em algo que você fez, porque tá, você estudou, você viu, você tem essas experiências que agregam na sua vida, mas o que você pensa sobre isso por trás? Que esse de fato vai ser o seu jeito, né? É a sua forma de fazer, é o seu jeito de fazer. Então isso também é um reencontro com a nossa criança interior, porque a nossa criança interior, ela é criativa, ela é sonhadora, né? Ela tem vários desejos ali dentro dela, né? Ela tem capacidades infinitas. Então a gente vai perdendo isso ao longo do tempo e a gente acha sempre que tá fora. Ah, não, eu preciso de tal coisa para ser quem eu sou, eu preciso de tal curso, de tal técnica. Não, né? A gente tem as técnicas, as ferramentas, mas o que vai fazer a diferença é o seu ser, é quem você é. E isso também é muito importante, você ser a primeira, você se posicionar, você impor o limite, isso vai fazendo parte. E até ontem, quando eu tava no cross, que eu já contei aqui, né, que eu tenho um pouco... Tenho não, gente, não tenho mais, vou falar, né, não tenho. Tinha dificuldade de fazer amigos. Por quê? Eu chegava nos ambientes, aí eu não sou a pessoa que fico falando, assim, né, já de primeira vez. E, eu nunca era escolhida. Mas essa é uma sensação que eu tenho da infância, que eu nunca era escolhida, né? Isso não tem a ver com agora. E aí ontem aquele monte de gente, eu até fui mais cedo, achei que assim, não vai ter quase ninguém, aquele monte de gente, ninguém que eu conhecia. Aí eu, Jéssica, tá tudo bem se você tiver que fazer sozinha. Se você tiver que, né, que se oferecer pra alguém, tá tudo bem também. E aí logo era em dupla, né, e aí tinha uma menina do meu lado, assim, eu fui e falei, se você quiser fazer dupla comigo. E eu me senti bem com aquilo, né, porque se fosse antes, eu já não iria, porque eu estava sozinha, porque eu ia ter que falar com alguém, eu não conheço ninguém, e se todo mundo se escolher e eu ficar sobrando? Então eram todos esses sentimentos de rejeição, né? Sempre me sentindo rejeitada. E não tem a ver com isso. As pessoas, elas vão se escolhendo por afinidade ou por outras coisas e tá tudo certo, entendeu? Tem dias que você vai fazer acompanhada, tem dias que você vai fazer sozinho, tem dias que você vai sobrar. Tá bom, entendeu? A Pri colocou aqui. Minha mãe sempre falava como forma negativa que eu era igual ao meu pai. Ou quando outra pessoa era de uma forma que ela não achava certo. Todo mundo se tornava igual ao meu pai. Sim. A gente já conversou com isso, né? Sobre isso algumas vezes, né? Hoje não incomoda mais. Mas por um bom tempo não queria ser igual ao meu pai. Sim, porque a gente julga, né? Igual a situação que a Gabi trouxe. A gente faz uma leitura que você só consegue olhar a pessoa naquelas características sobre o seu ponto de vista. Ou também, às vezes, nem era esse ponto de vista, mas sua mãe, ela contou tanto aquilo como verdade. Ai, seu pai é assim, seu pai é assim, seu pai é assim. E, gente, quando a gente vai se tornando adulto e a gente vai nesse processo aqui de autoconhecimento, a gente vai percebendo que tudo é uma escolha. Se sua mãe tá com seu pai tá com sua mãe, eles estão se escolhendo, de alguma forma. Então, existe uma possibilidade diferente que é ok pra ela, ela não conseguiu escolher ou não quis escolher, tá tudo bem. Mas ela não tá amarrada naquela situação, né? E a gente vai percebendo isso também. Isso é muito interessante. Hoje que meu pai não está mais vivo, parece que a minha mãe faz as coisas parecidas com ele. Sim, porque o julgamento que a gente faz no outro, lembra que tá na gente? Então,
Muitas vezes quando a gente não tá na disposição de perceber que tá em nós, a gente acha que é no outro. Então, de todas as vezes que você comprou essas verdades, que não são verdades, tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar, tá? Todos os pontos de vista, as expectativas, projeções, julgamentos, definições que a gente tem, que separa a gente de ser a gente, porque a gente comprou, sei lá, em qual momento da nossa vida que a gente é igual fulano, igual ciclano, né? E isso é ruim. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar. Pode, POC, tá? A Gabi colocou aqui a pessoa que ela é. Eu não... minha consciência mudou muito. Não. Perdi o fio da meada, gente. Pessoa que tem, né? Tô aqui já no pensamento. Gabi, se quiser compartilhar, depois você compartilha o que era, porque eu não consegui entender. Me colocou, nossa, me caíram várias fichas aqui sobre amigos. Eu não tenho um homem amigo, porque meu pai dizia que mulher não tem amigo homens. E o quanto de verdade a gente compra, né? Inclusive da sociedade, que falam assim, ai, gente, é impossível, né? Um homem e uma mulher serem amigos. Ou é um relacionamento frustrado, ou ela quer alguma coisa com ele, ou ele quer alguma coisa com ela. Gente, eu ouvia muito isso. Inclusive, era algo que eu acreditava. Pode, POC. Me caiu essa ficha aqui agora. Entendeu? A gente ouve isso, né? Como se não fosse possível. E aí, sabe o que é alimentado dentro da gente? Que nenhum homem pode se aproximar de você sem nenhuma intenção, sem ser relacionamento amoroso. Você não pode esperar nenhuma bondade de um homem, se for para esses fins, né? Fins lucrativos masculinos, fins de romance, porque você acredita, né, de que isso não existe, de que a bondade vindo de lá para cá não tenha, né? Não, isso é muito louco, né? Acho que meu café tá até frio já. Tá frio, porque tá desde antes das 7 que eu tava tentando entrar na live. E vieram algumas coisas do meu pai que eu tô repetindo. Destruo, descrio. Pode, POC. Sim, sim. Ai, é isso, gente. Já ouvi muito isso. A gente compra, né, isso como verdade, né? Não tem como, gente. Um homem se relacionar com mulher, ser amigo de uma mulher, a mulher ser amigo do homem. Tem alguma coisa por trás. A gente fica assim, né? Tem alguma coisa por trás. Tem alguma intenção ali. Alguma intenção reprimida. Ai, o que mais é possível, universo? O que mais é possível? Ai, gente. E daí, gente, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, né? Vocês não colocaram a idade pra mim? Olha, vocês são muito engraçadas. Coloquem aí, por favor, tá? Eu já fiz essa pergunta e vou perguntar de novo. Quando eu pergunto pra você, qual foi a idade que você se sentiu desempoderada? Qual é o número que vem? É só isso. Mais nada, não é pra você lembrar de nada, pra você justificar, não. Só colocar isso, tá? Meu pai me fez devolver um ursinho de pelúcia quando criança, porque ele não ia me dar sem ter interesse. Nossa. Gente, em todos os lugares, espaços, consciências, realidade e dimensão, que a gente não consegue receber aquilo do outro, porque a gente acha que tem um interesse por trás, uma intenção, que não é bondade. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar. Sim, pode, POC, tá? A Pri colocou que na cabeça dela veio 5 ou 7. Minha mãe colocou sim, conversava escondido. Acho que 10 ou 12, 8 anos, aos 11. E, gente, essa questão da amizade com o homem é muito forte, né? Porque, de alguma forma, também, eu lembro quando eu trabalhava, isso há 1000 anos atrás, na clínica odontológica, eu era recepcionista, né? Secretária lá e tudo mais. E aí, eu sempre fui muito simpática. Aquela assim, né? Do meu jeitinho de ser, né? E sabe uma das coisas que me vieram aqui agora? Sobre aquelas coisas, aqueles pensamentos assim, não vou ser muito simpática com essa pessoa não, senão ela vai achar que eu tô querendo alguma coisa com ela. A gente tem isso. Pode POC nisso, né? De todos os lugares que a gente não consegue, não pode ser simpática, sorridente, porque olha lá, né? Já tá querendo o quê? Se oferecer pras pessoas. Com medo desse julgamento. Tudo que isso é, tudo que isso representa,
Vamos destruir e descriar. Pode, POC, né? Aí Gabi colocou 10, 12. A Nilda colocou 8 anos. Minha mãe colocou aos 11. Sim. Bora lá. Bora lá então fazer as pazes com a nossa criança interior? Gente, quem tá chegando agora, super vale você assistir essa live desde o início, que essa live tá demais. Pode pop, tudo isso. Tá dando confiança. Você tá dando confiança. Gente, o que é dar confiança? Vamos perceber a energia das palavras. O que é dar confiança? Você tá doando o seu tempo? Você tá sendo legal? Não tem, nem faz sentido. É completamente sem nexo isso, né? Já passei por isso, eu já coloco aqui. A pessoa disse que eu estava sendo muito simpática e estava dando mole. Sim. E aí a gente reprime isso dentro da gente por causa de uma vez, ou sei lá quantas vezes você ouviu isso. E você passa a ter essa cautela. Não, com os homens eu tenho que ser mais resguardada, né? Eu não posso. E isso também que me veio agora, olha gente, como as fichas vão caindo, do mundo religioso, quando eu era do mundo religioso. Sobre o que a gente aprende de que você não pode ser uma mulher bonita porque você vai chamar a atenção do homem. Oi? Você não pode usar tal roupa porque o homem vai te olhar. Porque o outro vai te desejar. E o que você tem a ver com a vida do outro, né? Então, a gente vai o quê? Sendo moldada a ser quem não somos. Para justamente caber nesses espaços. Ficar à vontade nesses lugares. Né? Gente, muito forte, muito profundo. Então, não tô dizendo que tem a ver com a religião, mas tem a ver com tudo aquilo que você compra que é uma verdade. Isso pode ser da família, isso pode ser do lugar religioso, da sua escola. Todos esses ambientes, de alguma forma, moldaram você para ter essas percepções. A Gabi colocou triste essa realidade. A Nilda veio à memória algo terrível que vivenciei aos 8 anos. Sério, Nilda? Aí, ó. São os gatilhos, né? A gente vai falando e a gente vai lembrando. Triste essa realidade para nós mulheres. Tinha que se esconder para não atrair o mal. Na época da igreja, sim. Ai, gente, como pode ser mais divertido, né? Da gente lembrar de tudo isso e ser leve, né? E tá tudo bem se a gente ainda não conseguiu acessar algumas consciências e que a gente vai acessar, né? Isso com o tempo, com a busca, né? E vai conseguir ressignificar tudo isso. Muito interessante. Aos 11 anos ela sofreu uma tentativa de estupro terrível. Quer relatar aqui, Nilda? Coloca aqui pra gente. E aí o quanto que a gente tranca, né, esses sentimentos? Me senti desprotegida. Sim, em todos os lugares, gente, espaços, realidades, dimensão, tempo, situações, experiências que a gente vivenciou de desproteção, de invasão, de abuso, de desonra, de desempoderamento. Traz a energia de todas essas situações que você já vivenciou nisso da sua vida. Tudo que isso tudo que isso representa e causa em você todos os outros sentimentos negativos, não permitindo você florescer como tem que ser. Tudo que isso tudo que isso representa, vezes 1, deusilhão. Vamos destruir e descriar? Sim. Pode, POC. É isso, Nilda. É interessante depois de você olhar para isso, tá? Para você ressignificar. Porque de alguma forma tem muita culpa aí também, né? E aí você, depois se quiser me chamar, tá bom? Estou à disposição. Eu sou muito feliz do jeito que sou depois da expansão da consciência. Depois do caminho do autoconhecimento, eu sou eu. Não tem nada mais gratificante que a gente olhar no espelho, né? E dizer, dane-se o mundo. Eu sou assim, entendeu? Eu sou mais eu. Gente, você tem que ser a sua maior fã, né? Não é sua mãe, não. Minha mãe é uma fã minha, né? Mas é você que tem que ser. É você que tem que se empoderar todo dia, meu amor. É você que tem que se olhar no espelho e dizer, ninguém mais arrasa como eu arraso. É isso. Não é sentimento de ser melhor do que os outros. É o melhor seu, o melhor pra você. Né? Ninguém é mais nesse planeta Terra um presente precioso como você é. Só você é essa pessoa. Isso é muito importante. A Nilda tá dando continuidade aqui, né? Que ela foi julgada, muito julgada.
Meus pais não me acolheram, estou em lágrimas. Nilda, toca aqui no seu time agora, ó. Ativa a visão interna, tá? O que está certo sobre isso? Quais que são os presentes que essa situação e de que todas as memórias que a gente está trazendo aqui à tona estão querendo dizer pra gente? Em todos os lugares com espaços, consciências, realidade e dimensão em que a gente não se sentiu acolhida e que, de alguma forma, tudo isso feriu a gente e a gente traz para o nosso adulto, a gente traz para os momentos de hoje. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar agora. Já vamos aproveitar, gente, quem puder, já fecha os olhos, tá? Pra gente já fazer essa limpeza, tá bom? Vou pedir para vocês se conectarem, quem puder, fecha os olhos, quem não puder, só receba como você puder, né? Se você tá aqui nessa live, se você tá aqui comigo hoje, é porque era para você estar. Porque de alguma forma o seu corpo tá escolhendo ouvir isso e se libertar de uma vez por todas de todas essas amarras, todos esses laços, todos esses emaranhados que prendem você e que te impedem de ser como você é. Todas as sensações de limitação e que muitas vezes você sente que está num espaço de areia movediça, que você tenta se mexer e você não consegue, você vai para um lado, você vai para o outro, e essas situações, elas voltam, elas se tornam recorrentes na sua vida. Olha para isso. Vou pedir agora que vocês façam uma respiração bem profunda e peçam para se conectar com a criança interior de vocês. Ela está aí dentro de você. Ela está aí só esperando que você faça esse acolhimento. Que você enxergue ela. Que você retome ela. A sua vida, ela não foi dividida em duas etapas. Da parte da infância e da parte adulta. O quanto você tem vivido a sua vida a partir da sua vida adulta. O quanto você tem ignorado a sua criança. O quanto você não tem dado ouvidos a ela. O quanto você acha que é insignificante olhar para essa criança interior. O quanto você acha que é irrelevante. Tudo que isso é agora a gente vai limpar. Se permita agora receber essa criança. Você vai se imaginar agora entrando em um elevador. E esse elevador vai levar você exatamente na sua memória da infância. A primeira que vier à sua mente. Não existe certo, não existe errado. Quando a porta desse elevador se abre e você sai nesse ambiente da sua infância, você encontra a sua criança. Essa criança que está aí dentro e você consegue enxergar até a roupa que você usava, que você gostava. Quais eram as brincadeiras que você gostava de fazer? O que você gostava de falar? E você vai chegar perto dessa criança e você vai dizer para ela: oi, eu estou aqui com você. Repita para ela: é seguro você ser quem você é. Você se sente segura porque eu me sinto segura. Olhe para a sua criança interior agora. Olhe para você. E diga para ela que tá tudo bem se ela sentir medo. Que você entende. Mas que agora você tá ali, do lado dela, de mãos dadas com ela.
Quantas coisas você guardou dentro de você que vieram dos seus pais e que você acreditou, mas hoje, olhando nos seus olhos, eu repito para você de que você é tudo aquilo que você um dia acreditou que era de forma grandiosamente. Tudo aquilo que foi falado para você, que foi mal interpretado por você, que te feriu de alguma forma, que te machucou, que te magoou, que não alcançou a sua necessidade. Eu revogo, retrato, destruo, descrio agora. Todos os momentos da sua vida que você se sentiu incapaz, fale para sua criança agora que você se sentiu desprotegida, de que você achou que você não era ninguém, porque você nunca foi vista, porque você nunca foi olhada. Eu te digo agora que eu olho você e vejo você. Eu olho você e enxergo você como você é. A partir de hoje, a partir de agora, eu reintegro você em todo o meu ser. A partir de hoje, eu sei que você existe dentro de mim. E eu sei que com você eu sou mais forte. Eu sei que eu sou forte porque essa força vem de você. Eu sei que você nasceu para um propósito aqui na Terra. E esse propósito, seja qual for, ele sempre é um propósito de felicidade. Eu sei que você nasceu e você veio com uma missão. E que muitas vezes você acreditou que você não era nada, que você não era ninguém. Que a vida era só isso mesmo, problemas, desafios. Mas eu te digo agora, e te empodero a ser e a resgatar tudo aquilo que um dia você disse que você ia ser, que você sentia a necessidade de ser. Você já é essa pessoa. Você já é esse adulto. Você já é esse ser humano completo. E agora você vai dar um abraço nessa criança. Vai dar um abraço em você. Se abraça agora nesse exato momento aqui. E repete comigo: eu nunca mais vou deixar ninguém ferir você. Eu nunca mais vou comprar nenhum ponto de vista sobre você, seja ele positivo ou negativo. Eu nunca mais vou abandonar você. Eu vou estar aqui sempre que você precisar. Eu faço parte de você. Eu te dou a minha força necessária para você alcançar todos os seus desejos. Você é um ser capaz e iluminado. E tudo aquilo que não permite você perceber, saber, ser e receber quem você é, eu destruo, descrio agora. O que você precisa sentir hoje que vai te dar total satisfação em ser quem você é? O que mais está disponível que você ainda não reconheceu? Como seria a sua vida agora se você vivesse totalmente feliz, alegre, satisfeito consigo mesmo? O que você poderia alcançar agora que nunca ninguém jamais disse que você podia, mas você sabe que você pode? Você sabe porque o planeta Terra, ele te dá essa base, te dá essa segurança. O universo conspira sempre ao seu favor. Se abrace e diga o quanto você é importante e necessário nesse planeta. Se abrace agora nesse momento e diga para você mesma: eu sou o máximo. Quantas vezes você deixou de falar que você era o máximo porque desempoderaram você?
Repita para você mesmo: eu sou incrível. Você tem que acordar todos os dias e dizer para você mesmo o quanto você é incrível, o quanto você é maravilhosa, o quanto você torce por você, o quanto você tá ali por você, o quanto você é mágica, milagrosa. E com essa energia, faça uma respiração bem profunda. E quando vocês se sentirem prontas, podem abrir os olhos. Ai, o que mais é possível? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente nessa meditação. Norinha tá aí! Que legal! É própria de yoga. Mamis, Gabi, Alice, Nilda. Como pode melhorar ainda mais o universo? Eu fiz um encontro mágico com a minha criança. E vocês? Mamãe colocou aqui: eu já sabia que iria ser você antes mesmo de você nascer. Meu tudo. Gente, minha mãe é a maior fã. Quer dizer, eu em primeiro lugar, depois ela. Ai, mames, maravilhosa. Gratidão pela sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Isso, reveja essa live, Nilda, tá bom? Façam esse movimento, gente. Agora é sextou, né? Sextou, tô com consciência agora. Tô com consciência. Façam isso. E, gente, se vocês tiverem agora a oportunidade, escrevam aí. O que você precisa falar para sua criança? Escrevam e repitam isso, repitam, declarem, porque as nossas palavras têm poder. Empoderem o ser de vocês, a ser vocês todos os dias. É isso, maravilhosas. Gratidão. Um ótimo fim de para nós. Quais são as criações que estão disponíveis pra gente? Quais são os milagres que a gente vai criar nesse planeta Terra? E o que mais é possível, tá bom? Um beijo. Muita gratidão por ter vocês aqui pertinho de mim. E é isso. Até sexta, tá? Gratidão, Norinha. Que bom que você conseguiu entrar. Ai, coisa boa. Ó, um beijo, tá? No coração de vocês. Até bem breve. Tchau, tchau.